Olá, graça e paz. Paz et bonum, pax et bonum. Com esta saudação paulina, eu gostaria de voltar à temática justificação, parte 3 e última. Vocês sabem que justificação é o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa e aceita e considera justos diante dele. Pela fé no sacrifício de Jesus, nós fomos considerados inocentes ou inculpáveis diante dele. Mas o justo viverá da fé ou pela fé. E se ele recuar ou recusar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Justus et fide vivix alter, mas o justo viverá pela fé, ou da fé. A justificação, adoção, santificação, glorificação são lados da mesma moeda que se chama salvação. Uma das facetas da graça do Senhor é a bênção, certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento da graça e perseverança nela até o fim. Na verdade, o que Paulo diz em Romanos 5, Efésios e outros capítulos de suas cartas paulinas, o Espírito Santo de Deus opera em nós fé e nos une a Cristo. Justificação, em outras palavras, é o ato forense judicial da livre graça de Deus, no qual ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos e inocentes diante dele. Como é a justificação um ato livre da graça de Deus? Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus em favor dos que são justificados, todavia a sua justificação é de livre graça para nós, desde que Deus nos aceite a satisfação de um fiador, o qual podia ser exigida deles. Ele próprio proveu este fiador, seu único Filho Jesus Cristo, imputando-lhes a justiça deste, e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. E o que significa a fé justificadora ou fé salvadora? A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no coração do pecador.
o qual, sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho, para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Como a fé justifica o pecador diante de Deus? Muito simples a resposta. A fé justifica o pecador diante de Deus não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras meritórias que são frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela, que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si e a Cristo e sua justiça. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação, portanto, não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, porém somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça própria a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas lhes imputando a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. Sendo assim, a justificação ocorre que a fé, uma vez recebendo, se firmando em Cristo, em sua justiça, é o único instrumento de justificação. A justificação, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra pelo amor. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos ou predestinados. Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplique de fato os méritos de Cristo. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados em Cristo, embora nunca seja possível decair do estado da justificação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificado,
justificado para sempre. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados à luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados e peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Cristo, por meio de sua obediência e morte vicária, pagou plenamente a dívida de todos nós, os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor nosso, e como a obediência e a satisfação dele em favor nosso, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em nosso lugar, ambas livremente e não por qualquer coisa em nós existente. A justificação nossa provém unicamente e exclusivamente um ato da livre graça de Deus, a fim de que tanto a perfeita justiça como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e que sintamos esta salvação, esta vida eterna e esta redenção e justificação que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, uma vez por todas. Amém.